A Umbanda é uma religião que tem ou terá uma revelação divina? Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Então, meu irmão, a Umbanda é uma religião que teve uma revelação divina, tem ou terá? Vamos entender o que é revelação divina. Revelação divina é a denominação de modo genérico para todo conhecimento transmitido ao homem diretamente por um Deus, deuses ou divindades. Muitas vezes, o meio por onde este conhecimento foi passado também é chamado revelação. A revelação é o ato de revelar ou desvendar ou tornar algo claro ou óbvio e compreensível por meio de uma comunicação ativa ou passiva da divindade. A revelação pode originar-se diretamente de uma divindade ou por um intercessor ou agente, como um anjo, uma santidade, alguém que tenha experienciado tal contato é denominado profeta. Uma revelação divina pode vir também através de médiuns, que a maioria dos profetas ao longo da história eram médiuns. Exemplos de revelação que nós tivemos ao longo da história, nós temos no Vedas, que é o livro base do hinduísmo, Torá dos judeus, a Bíblia, o livro dos Mormons, o Alcorão e outros que não caberia aqui citar. O que é um profeta? Profeta é uma pessoa que fala por inspiração divina ou em nome de Deus. Então, a Umbanda é uma religião que teve, tem ou terá uma revelação divina? Acreditamos que não. Se a Umbanda tivesse sido planejada no plano espiritual para ser uma religião que viria para a Terra através de uma revelação divina, isso teria acontecido em 1908 com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa foi a data cósmica para que, se houvesse uma revelação divina, isso teria que ter acontecido. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas nunca encerrou, nunca foi definitivo e abriu a possibilidade de reinterpretações ao longo do tempo dentro da essência da Umbanda, que é uma religião de inclusão e não de exclusão. Então hoje, passados-se mais de 100 anos do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, não seria lógico nós termos uma revelação divina no sentido de depuração ou excluir, em vez de incluir, excluir determinados ritos de Umbanda ou práticas de Umbanda. E a partir daí nós temos um livro sagrado, um código sagrado que viria através de um profeta, de um revelador, encerrando qualquer tipo de diálogo, porque no momento que nós nos vemos diante de uma revelação divina, a verdade divina, se encerra o diálogo, nós temos que seguir aquilo ali. E a Umbanda não foi criada para ser mais uma religião baseada numa revelação, num livro sagrado. Vamos relembrar como era a Umbanda praticada na época do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Caboclo das Sete Encruzilhadas trabalhava, isso são dados tirados do site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, trabalhava com os seguintes orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Dentro de Iemanjá se incluía Oxum e Nanã, ou seja, na acomodação ritual da Tenda Espírita Piedade, Oxum e Iemanjá viriam enfeixados Oxum e Nanã viriam enfeixados dentro da irradiação de Iemanjá, Inhaçã e Exu. Então nós teríamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orixás. Teríamos ainda a falange das crianças, do Oriente das almas, de Omulu, a morte ou o velho, e de Abaluaê, a vida e o novo, para cada uma delas atuando em diversas faixas vibratórias específicas e delimitadas, condizentes com as determinações do astral. Na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, as falanges de marinheiros, boiadeiros apresentam-se integradas aos caboclos. Veja bem, Omulu e Abaluaê eram cultuados como faixas vibratórias específicas e delimitadas. Nós entendemos que Omulu e Abaluaê são o mesmo orixá, com características, com
o mais velho com qualidade é o mais novo, simbolizando o nascimento, e o mais velho, simbolizando a morte, o Mulu e o Baloaê. Assim como nós teríamos Oxalá, o Xaguiã, o mais novo, o Xalufã, o mais velho. Então hoje, em 2014, se nós cultuarmos o Xalufã ou o Xaguiã, que são qualidades de Oxalá, estaríamos contrariando a Umbanda praticada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas? Claro que não. Há que se salientar ainda em relação às outras linhas que vieram ao longo do tempo. O próprio Zé Pilintra, a linha da malandragem, os ciganos, que perfeitamente pode ser acomodado ritualmente em cada casa. O Caboclo das Sete Encruzilhadas ainda trouxe o Orixá Malê, que era de Ogum, e incorporava em Zélio Fernandino de Moraes, ou seja, uma entidade espiritual que se identificou como sendo um orixá, já dando a possibilidade de interpretação que essas irradiações, essas forças divinas dos orixás poderiam sim ser manifestadas através da mecânica da incorporação e cultuadas no interior dos templos. Em contrário, não teria vindo uma entidade, um espírito se denominando Orixá Malê de Ogum, incorporando e trabalhando em Zélio Fernandino de Moraes. E por último, em 1935, tivemos a fundação da Tenda Espírita São Jorge, dirigida na época pelo seu João Severino Ramos, médio do senhor Ogum Timbiri, e hoje dirigida por Pedro Miranda. Nosso ilustre Pedro Miranda, ainda vivo, atuante na Umbanda, nosso Mojubá, nosso respeito a esse luminar da Umbanda, esse mais antigo da Umbanda, digamos assim, mas é emblemático o caso da Tenda Espírita São Jorge. O Caboclo das Sete Encruzilhadas autorizou o uso de atabaques, instrumento de percussão, ao contrário do inicialmente colocado na fundação da Umbanda, ou seja, o caboclo abriu a possibilidade de acomodações de elementos de ritos, mantendo a essência dos fundamentos da Umbanda, a manifestação do Espírito para a caridade. Teremos o Evangelho do Cristo como nosso maior mentor, com os que souberem menos ensinaremos, com os que souberem mais aprenderemos, e todos de mão dada em nome do Cristo. Então, concluindo esse breve livro, na nossa opinião, a Umbanda não terá uma revelação divina, não terá um profeta, não terá um médium que trará uma mensagem com caráter de revelação divina, sendo definitivo em relação à Umbanda. A Umbanda é um processo constante de construção, uma unidade constante em construção que atua na diversidade, tendo uma mesma essência, que nós devemos sempre buscar o diálogo fraternal entre nós, e uma revelação divina encerraria esse diálogo e uma verdade se imporia sobre todos os demais. Nosso Saravá fraterno, eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão.